Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro, primeira semana do tempo da Quaresma, mas hoje a Igreja celebra o sinal da liderança de Pedro no seu meio, a Cátedra de Pedro, ou seja, o lugar do Papa, a vida, o ministério e a obra dos sucessores de São Pedro, o controle, o pastoreio que Jesus deu a Pedro à frente de sua igreja. E eu quero te convidar, rezando hoje pelo Santo Padre, pedindo a Deus que lhe dê discernimento e santidade para que ele possa nos confirmar na fé, assim como Pedro confirmou os primeiros cristãos. E vamos então ouvir o Evangelho de hoje e meditá-lo? O Evangelho está em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, outro dia, assistindo aquele seriado The Chosen, eu, vendo ali a terceira temporada, me deparava com aquele episódio de Jesus que acalma a tempestade. Jesus que vem caminhando sobre as águas, os discípulos estão no meio do mar, a barca quase virando. E Jesus, de repente, vem caminhando por cima das águas, por cima das ondas do mar. E Pedro diz a Jesus: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: Vem. Pedro sai caminhando por cima das águas, vai confiante em direção ao seu mestre, mas quando tira os olhos de Jesus, quando olha para as ondas e sente o vento, começa a afundar. Jesus imediatamente vem, o resgata, e Pedro se agarra à cintura de Jesus, de joelhos em cima das águas do mar, e Pedro, chorando, pede a Jesus: Não me solte, não me deixe, não me solte. Ali, Pedro entendeu de fato, de uma vez por todas, quem era o seu mestre. Ali Pedro pôde experimentar, de uma vez por todas, que quem está com o Senhor nunca perecerá. Passará por dificuldades, passará por tormentos, mas não perecerá. E por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Hoje nós celebramos esse mistério espiritual que é a Cátedra de Pedro, que é a liderança de Pedro no grupo dos 12. Pedro não era o mais inteligente, não era o mais culto, não era o mais habilidoso, mas Pedro era o mais corajoso. Era aquele que tinha o ímpeto de defender Jesus, de falar em nome de Jesus, de propor as coisas a Jesus. Pedro tinha os seus defeitos, seus pecados, suas misérias, como eu e você temos, mas Jesus o amou profundamente, como ama a mim e a ti. Pedro, a ele, foi dada essa posição de comando, mas Pedro sabia que no reino dos céus, o menor de todos os irmãos era maior do que ele. Pedro sabia que poder no reino de Deus significa serviço. E por isso serviu a tantos irmãos e irmãs, com tanto zelo, com tanta dedicação e, inclusive, derramou seu sangue pela Igreja do Senhor. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, quando nós ouvimos essa palavra, onde Jesus diz que fará de Pedro a pedra sobre a qual edificará a sua igreja,
Nós católicos deveríamos ficar felizes e orgulhosos. E por quê? Porque Deus escolhe os piores para serem os seus mensageiros. Deus escolheu a mim e a ti, com as nossas misérias, com os nossos pecados, com todas as nossas infidelidades. E por quê? Porque Ele viu aquilo que nós e os outros não vemos. Ele nos viu por dentro. Ele viu a nossa alma. Ele viu o nosso coração. E Ele sabe que para além das nossas misérias e pecados, das nossas infidelidades, nós o amamos. Depois de ressuscitado, Jesus vai perguntar a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus já havia olhado Pedro por dentro e sabia que era verdade o que partia dos seus lábios. Jesus, quando olha para nós, Jesus reconhece no fundo da nossa alma e do nosso coração o amor que temos por Ele. E reconhecendo o amor que temos por Ele, o Senhor nos convida a sermos no mundo também arrebanhadores de novos homens e mulheres para o seu redil. O Senhor nos dá missões, certo de que nós as cumpriremos. O Senhor confia a nós a sua intimidade, porque sabe que nós faremos o que Ele deseja. Que Deus te abençoe e até amanhã.